E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de botar a matéria completa aqui, Botafogo, decepcionou, hein? Bom, vamos lá. Dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que a gente tem muita coisa pra falar de Botafogo, que já joga quarta-feira contra o São Paulo aqui no estádio Newton Santos. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Perdeu sábado, mas já tem jogo quarta-feira. Tia irmã Elaine, né? Quarta-feira, Botafogo vai receber o São Paulo no Newton, chance para se redimir da derrota de sábado pro Bragantino, lá em Bragança Paulista. Jogou mal o Botafogo. Ana Flávia Nunes tá aqui com a gente. Eu te pergunto, como é que tá o clima no Botafogo depois daquela derrota lá? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você. Antes de responder a sua pergunta, vou mostrar um pouquinho para vocês, porque a gente está aqui no centro de treinamento do Botafogo, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Pequena, e o Irving Baz vai mostrar que, olha só, tem inclusive alguns jogadores dando entrevista, que é dia de Media Day, né? Um momento para entrevistas, gravação de vídeos. Então tem ali Igor Jesus, Marlon Freitas também dando entrevistas. Bom, a equipe treinou aqui hoje cedo, já corrigindo os erros da última partida, a derrota por 1-0 para o Bragantino no sábado, em Bragança Paulista. O Botafogo sofreu o gol aos 4 minutos do primeiro tempo, depois teve dificuldades, né, para criar chances de gol. E isso acabou aumentando, um pouco a pressão sobre um bom desempenho, né? Na quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo no estádio Newton Santos às 6h30 da noite pela quarta rodada do Brasileirão. E aí, sobre o time que deve enfrentar o São Paulo, o técnico Renato Paiva vai decidir quem serão os titulares depois do treino de amanhã. Foi feito um treino, então, hoje cedo aqui. Amanhã vai ter mais 2 treinos táticos e aí sim ele vai tomar essa decisão do time titular. Mas o treinador, Escobar, está bastante preocupado, tá, com o desempenho da equipe, acha que o Botafogo está fazendo poucos gols e ele chegou a dizer, inclusive, que o gol sofrido no sábado foi inaceitável. O jogo é um bocadinho o espelho do golo que sofremos, quer dizer, é um golo que não podemos sofrer, é um golo inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Muito bem, Ana Flávia, 2 coisas aqui. O gol foi do Eduardo Sacha, né, contra o Botafogo. Segundo, os cabeludos realmente não se entendem bem com o vento, né? O pessoal vai sofrer hoje aí no Media Day, Ana Flávia Nunes. Um beijo pra você, valeu, muito obrigado. Gente, o Atlético Mineiro... Ô, Vene, o que não deu certo no meu fogão contra o Bragantino, hein? Olha, Fernanda, assim, é óbvio que é começo de trabalho do técnico Renato Paiva, mas eu acho que a gente já dá para identificar algo que ele precisa mudar, pelo menos na minha concepção. Não estou aqui querendo dizer que eu entendo mais de futebol que o treinador do Botafogo, mas acho que o Patrick de Paula vem atuando numa função que não é a dele. Ele está jogando mais avançado, ele tem que jogar mais recuado, pelo menos na minha concepção, é onde ele rende mais. Talvez brigar pela titularidade com o Marlon, mas ser o reserva imediato, porque hoje para mim o Marlon é titular absoluto, o Gregory também. E talvez o Savarino jogar mais infiltrado, né? Porque ele está jogando muito aberto. Eu faria essa mudança, porque a gente pode Savarino ver... de meia, né? Exatamente, porque a gente pode ver um Savarino que rende muito mais de meia na temporada 2025, quando ele fez essa função. Ele é aberto, ele não está conseguindo render tanto. Então eu faria essas 2 mudanças se eu fosse o treinador Renato Paiva. Na minha concepção, isso não tem dado certo, pelo menos nas escolhas dele. Ô, Lucas Pedrosa, e a gente repara que ele tá experimentando. Lógico. Ele chegou agora, o Vene trouxe bem, ele tá começando o trabalho e ele tá experimentando. Vale lembrar, ele começa um jogo com o PK, e o PK vai bem. Aí no segundo jogo ele começa com o PK, aí o PK não vai tão bem, aí ele coloca o Santi no segundo tempo, foi contra o Juventude em casa, o jogo acontece, o Matheus também ali no Vitinho, e aí o Botafogo, né, desencanta de fazer gol. Aí no jogo seguinte, que foi da Libertadores, ele inverte, ele começa com o Santi, e aí também, e com o Matheus. Aí não dá muito certo, ele troca, bota o PK, ele entra e faz o gol. E aí o cara começa a falar assim, nossa, e agora? Será que o problema são as peças ou é o segundo tempo que o Botafogo está conseguindo aproveitar melhor? Só um ponto, Fernandinha, minha crítica não foi nem ao PK e nem ao Savarino, tá? Porque eu acho até que eles jogam bem. A só que eles escolha das podem render posições melhor em em outras funções posições. diferentes. Perfeito, Tá? eu concordo com você, tá bom? O Savarino, na minha opinião, foi um dos grandes caras do Campeonato Brasileiro na temporada passada, top 5 sem sombra de dúvida, e esse ano ele tá tentando se reencontrar, sem o Almada, sem o Luiz Henrique, ele era o quarteto fantástico ali ao lado do Igor Jesus e os outros nomes que eu já acabei de falar. Então ele tem esse desafio, Renato Paiva, de entender as grandes peças, onde elas vão ficar em seus lugares, assim, onde elas vão performar melhor, Pedrosa. Eu vou por 2 caminhos, tá? Um caminho que é muito chato para a torcida do Botafogo e o outro caminho que é positivo. Primeiro caminho,
Tudo isso é reflexo da temporada que não foi feita nos últimos 3 meses. Ah, Pedrosa, é muito chato falar disso. É muito chato, mas a gente está vendo dentro de campo que o treinador está tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando. E é por isso que ele não tem certeza, ele não tem convicção das peças que ele utiliza dentro do jogo. E eu não estou fazendo uma crítica ao Renato não, tá? Ele justamente está testando, justamente porque ele está conhecendo esse elenco do Botafogo, o que cada um pode dar, onde cada um pode se posicionar, onde cada atleta se sente melhor. E é por isso que, na minha visão, a temporada que o John Textor jogou no lixo os 3 meses que aconteceram no ano passado, está refletindo no começo de temporada para ele, que é o começo de temporada do Botafogo. Esse caminho é o chato, mas não deixa de ser verdade. O caminho bom é que, para mim, o Botafogo deu azar em vários momentos. A bola do Igor Jesus, que o Montinho artilheiro tirou o gol dele, porque ele bateu perfeitamente. O Cleiton é um goleiro que é muito irregular, mas está fazendo uma baita temporada no Red Bull Bragantino e pega um chute do Igor Jesus no giro impressionante, que poderia ter dado um empate. A bola da trave eu comemorei. Exatamente. Eu gastei meu especial. Eu achei que ia ser. Eu fiz o Kamehameha na sala. Eu achei que ia ser gol. Foi gol. E o principal, eu acho que o gol no início também acaba condicionando a partida. Tomar gol antes dos 10, gente, condiciona o jogo. Então o Red Bull Bragantino fez o gol e, obviamente, isso é uma coisa que tem que todo time de Série A de Campeonato Brasileiro tem que estar voando fisicamente como estava o Red Bull Bragantino. Os caras não param de correr 1 minuto. Assim como o jogo do Mirassol, que eu assisti ontem contra o Bahia, que o Mirassol foi arrancar um pontinho lá na Arena Fonte Nova de uma equipe que está jogando muito, que é o Bahia, voando fisicamente. Então eu acho que o Botafogo, nesse momento, também deixou a desejar fisicamente em relação ao Red Bull Bragantino. Pode ser por conta da viagem, o Botafogo é uma equipe que joga a Libertadores, outras competições e tudo mais, mas eu acho que tem que melhorar um pouquinho nessa parte física. Dentro do jogo, eu entendo que o Botafogo poderia ter saído pelo menos com um empate. Isso não apaga o que eu falei aqui, que é um momento de experimento. Isso da parte física que o Pedrosa mencionou, vale mencionar também a média de idade do Red Bull Bragantino, porque é um time extremamente jovem. Verdade. Inclusive, eles mudaram o perfil. Pelo que eu estou entendendo do Red Bull Bragantino não vamos brigar por título, só não queremos ser rebaixados. A nossa ideia é comprar jovens jogadores e revender futuramente. Média de idade influencia bastante também. E tem o detalhe, tem um amigo meu, não sei se você conhece, chamado Vene Casagrande, ele diz o seguinte, tem dia que é noite. E realmente, sabe aquele dia que, a bola bate na trave e não entra? Sim. Jogadores que você nunca vê jogando mal, não jogando bem. Na minha opinião, o John jogou, como sempre, muito bem, o Igor Jesus sempre muito bem e o Gregory também Mas muito o bem. Botafogo não pode tomar o gol que levou. Não pode. Foi mole. muita falha de marcação, mas foi muito falha, mole. então, mas foi falha porque vários personagens não estavam no seu melhor mas dia. É uma e falha, acontece também, é uma falha comum em início de trabalho de treinador. Repara só, é falha comum. Eu achei uma desatenção. Desatenção, marcação. Eu achei uma desatenção mole. Gente, tomar gol de escanteio curto me dá uma irritação. É isso. Porque eu odeio escanteio curto. E assim... E do outro lado, tem algo também que precisa ser dito, porque o treinador falou, a gente vem trabalhando essa jogada desde o começo da temporada, por isso que eles comemoraram tanto, repara só, porque é algo que eles vêm tentando desde o início do ano. E aí foi um gol assim que você fala, não é possível que eu tomei um gol desse. Jogadores que que jogam sempre bem, não fizeram uma boa partida. Aí quando você vê vários não estando num bom dia, o dia que é noite... Aí tem o gramado seco prejudica o Botafogo também. O Botafogo que tem gosta de jogo rápido. O Botafogo não gosta. Família, olha um recadinho rapidinho aqui pra vocês, tá? Você já pensou aí em começar a aprender a investir seu dinheiro, cara? Pois é, tem um tempo que eu tô mexendo com isso, um investimento, criptomoedas, e eu achava isso muito complicado, até eu encontrar o site da Pocket Broker. E assim, lá eu era extremamente leigo, não sabia nada. E quando eu entrei lá no site da Pocket Broker, eu encontrei essa ferramenta aqui, ó, Social Trend. Tornou tudo muito fácil. E me fez aprender aí a investir dinheiro. Porque basicamente você pode copiar as operações de 3 dos caras mais experientes. Então você copia que os caras já manjam muito e você investe com muita confiança, mano. Tipo, é muito difícil você perder dinheiro, tá? E se você precisar ser um expert aí no assunto, olha só como é que é fácil. Você escolhe um trade, analisa o desempenho dele e com um clique você copia a operação automaticamente, mano. E para saber se a trade é boa, é só você olhar a avaliação, o histórico de ganho, os comentários de outros usuários, tá? Eu comecei assim, ó. Eu uso essa função e levo ela muito a sério. É como se tivesse um cara aqui do meu lado, tá ligado? Me ajudando. Ó, faz isso. Cuidado que você pode perder dinheiro aqui, tá ligado? É como se tivesse uma pessoa do meu lado mesmo me ajudando. Pra se cadastrar é muito fácil, tá? Você pode usar aí o seu Facebook, teu e-mail, Google, o jeito que você quiser. É bem simples de você fazer o registro, tá? E quando você se registrar, é só você escolher um trade que é experiente e aí você segue ele, mano. Porque é assim que, né, um macetinho ali pra você conseguir fazer um dinheiro, tá? E tem mais, você usando esse código aqui,
você vai ganhar um bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositar R$100, vai para R$200. Galera, eu fiz muita grana. Como é que eu faço para sacar esse dinheiro? É muito fácil, tá? Aqui na Pocket Broker tem várias opções aí para você sacar seu dinheiro. Transferência bancária, carteiras digitais, até criptomoedas, tá? Que é no meu caso aqui que eu mexo com criptomoedas, tá? Beleza? E assim, tudo simples, seguro, pode confiar, tá? Mas lembra, estuda bastante a plataforma para você ficar bem atento aí como é que faz, como é que funciona. Ela tem suporte 24 horas, tá, galera? Então é isso, galera. Não perde tempo. Clique no link na descrição, usa meu código lá, que é para você, né? Dá uma moralzinha aqui pro Zoeira, tá? Então boa sorte para vocês, Zoeira. Bom, agora sim vamos falar aqui de Botafogo, que ficou aí 8 meses sem perder no Campeonato Brasileiro, né? A última derrota tinha sido contra o Juventude, né? Lá na casa dos caras, por 3-2. Quase o Botafogo conseguiu um empate ainda naquele jogo, tava 3-0, se não me engano, uma coisa assim. O Botafogo tava com o time poupado ali e tal, enfim. 8 meses depois, 18 jogos, né? 8 meses, 18 jogos, o Botafogo bateu a sua melhor marca aí, desde quando começou os pontos corridos, 18 jogos sem perder, poderia chegar a 19, porque aquele jogo ali contra, né, o Bragantino era um jogo para empate. Tá um barulho, né? Eu vou tentar reduzir esse ruído, mas tá um barulho. A casa de baixo tá uma furadeira lá. E a furadeira começou justamente agora, na hora que eu comecei a gravar. Mas dá pra vocês ouvir aí, eu já peço desculpa pela furadeira, que é do vizinho. Bom, e é isso, né? Era um jogo pra empate. Um joguinho feio pra empate, um pontinho fora de casa, depois enfrentar o São Paulo, que também não tá lá essas coisas, né? São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro. No último jogo contra a Libertadores ganhava de 2-0 em casa, deixou os caras empatar. Tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro, 2 pontos a menos que o Botafogo, então é um jogo importante que, né, se eles ganharem, eles ultrapassam o Botafogo, então o Botafogo precisa vencer, jogando em casa, mas um joguinho sem vergonha, essa é a verdade. Botafogo e o Bragantino foi um joguinho sem vergonha, o Botafogo, né, toma um gol onde o Gregory, na minha opinião, erra 2 vezes, primeiro que ele dá um escanteio tosco, né, pro time do Bragantino. E na hora que bate o escanteio, ele vai marcar o cara e ele deixa o cara passar como se fosse manteiga no pão. O cara passou derretido na frente dele, foi embora e tocou pro Sacha, onde abriu o placar com 4 minutos e não teve mais, né? As melhores chances do Botafogo foi 2 chances que o Botafogo teve com o Igor Jesus, e as 2 chances, uma parou na trave e a outra o goleiro do Bragantino fez uma linda defesa. E só. Acabou por aí. O Bragantino não teve outras chances, não teve muita chance de gol, o goleiro John trabalhou muito. E ficou nisso. 1-0 para os caras, né? O Paiva se revoltou, Marília Reis também pode se revoltar com o Paiva, que continua testando um time, é a 5ª partida, que é pouco, querendo ou não. O culpado disso foi o João Texto, que o cara que ele queria não veio, aí ele teve que arrumar um cara que pudesse vir, e veio o Paiva, que não era a vontade do João Texto. Eu acho que a má vontade dele era trazer o Vasco, outro treinador português, pro Botafogo, não conseguiu. Enfim, é o que temos, né? Vamos torcer para que dê certo, mas o Botafogo não vem mostrando evolução. Assim, eu falo que o Paiva errou em questão de ele bota o PK mais na frente, aí bota o Savarino mais pro lado, aí depois quer tirar o PK e bota o Savarino na posição dele, mais pro meio. Aí fica uma bagunça, o time não se acerta, não se ajuda. Se você reparar os lances, né, alguns detalhes do jogo, tu vê que quando o Botafogo errou de passe ali, cara, foi surreal, né? E não é o primeiro jogo que o Botafogo erra muito passe, não. E assim, enquanto o cara bobo também errou muito passe. E o problema é esse, os caras erram o passe, você não vê uma cobrança, não vê um capitão no time, vê um cara tentando animar a galera, tu vê os jogadores meio cagando assim pro lance, né? Isso aí que não é legal de se ver. Bom, agora bola pra frente, novamente, quarta-feira, daqui a 2 dias, Botafogo, 6h30 o jogo, se não me engano, né? Botafogo e São Paulo, aqui no Newton Santos, né? Eu falei, o São Paulo não vem de boas atuações, então o Botafogo precisa mostrar força jogando dentro de casa, como fez contra o Juventude e contra o cara bobo, vencer. Não importa se vai ser 1-0, 2-0, 3-0, 3-2, 2-1, não importa. É vencer, somar 3 pontos, para não deixar a galerinha lá na frente, né? Os times aí cotados em 2025 para ser o campeão brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Botafogo. Flamengo e Palmeiras venceram, chegaram a 7 pontos, né? 7 pontos. O Atlético Mineiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, empatou em casa, acho que são 2 empates, tem 2 ou 3 pontos. E o Botafogo parou ali com 4 pontos. Tem que voltar a vencer para não deixar essa galera aí. A zoeira mais é início, né? Mas esse início faz muita diferença, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa tudo nos comentários a opinião de vocês que eu quero ficar sabendo, tá? Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!